meus filhos, Padre Jonas, né? Antes de perdermos, vamos anunciar. E quando começar a perseguição, continuem evangelizando sem medo. Porque vai ser lucro para nós. Agora é eu falando, não é o Padre Jonas, eu falando. Vai ser lucro para nós morrermos pelo Evangelho. Mas eu percebo que o meu tempo se cumpriu dentro desta comunidade tão querida, tão amada, dentro dessa obra que eu tanto amo. E eu vejo, já desde algum tempo, já tenho vindo fazendo esse discernimento desde a morte do nosso fundador, o Padre Jonas. Até agora eu fiz a minha oração, agora eu vou fazer a oração de uma pessoa que está aqui. E eu comecei a rezar. Aí eu falava, Pai, eu tô aqui. E ele repetia, Pai, eu tô aqui. Aí eu comecei a tremer, eu falei, não é possível que esse homem tá lendo o meu pensamento. Após Canção Nova receber inúmeros desligamentos de seus membros em tão pouco tempo, Márcio Mendes, com 33 anos de comunidade, se despede e deixa um ponto de interrogação na cabeça de nós católicos. Se muitos duvidavam que os últimos membros que saíram seriam apenas coincidência, Márcio Mendes pega todos de surpresa e deixa uma pergunta que não quer calar. Será o que realmente está acontecendo nos bastidores da Canção Nova que está fazendo muitos saírem de lá? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após a saída de Dunga, Cassiano Meireles, Dé e Tiba, entre outros, a Canção Nova recebeu no último dia 16 o anúncio de desligamento de mais um de seus membros. Márcio Mendes fez sua declaração no programa Sorrindo para a Vida, que deixou muitos católicos preocupados com o que está acontecendo com a Canção Nova. Mas antes de soltar o vídeo, eu quero trazer aqui um áudio do padre José Augusto falando da profecia de Monsenhor Jonas Abib, que tem a ver com tudo o que está acontecendo hoje na Canção Nova. Acompanhe comigo cada detalhe até o final. Agora que eu me lembrei de uma coisa. O Padre Jonas, lá atrás, quando eu cheguei em 93, quando ele pregava para nós, ele falava bem assim: meus filhos, os nossos meios de comunicação, nós vamos perder tudo. Os antigos sabem disso. Os novos talvez não, mas os antigos sabem. Imagina aquele tempo que estava lá, né? Eu, Diácono Nelson Correia, o Márcio Mendes, Salete Ferreira, a Luzia Santiago, a cofundadora, o Eto, o cofundador. Nós ouvíamos o Padre Jonas dizer: nós vamos perder tudo. E por isso, meus filhos, ele dizia, vocês precisam pregar, preguem sem medo, e no tempo que vier, preguem. Aí ele falava do Davi, o departamento de audiovisual. Aí o departamento de audiovisual, que é o Davi, foi criado para isso. Para quê? Primeiro, para armazenar as pregações, para no tempo da perseguição nós termos tudo armazenado e continuarmos enviando, falando, anunciando. E já anunciar agora enquanto é tempo, enquanto está se podendo. Porque ele dizia, nós vamos perder tudo. E meus filhos, não tenham medo de pregar. Vocês precisam anunciar o Evangelho. Porque nós precisamos salvar almas. Pode perguntar para os antigos. O Dunga, que não está mais na comunidade, mas pergunte para o Dunga também. Ele saiu da comunidade, mas pergunte para o Dunga. Dunga, é verdade que o Padre Jonas dizia que não, ia chegar um tempo que nós iríamos perder tudo? Sim. Sabe por quê? Por causa desse sistema que é contrário ao Evangelho, que vai regular os meios de comunicação católicos que enviam o Evangelho. Por enquanto nós estamos evangelizando livremente, por enquanto, mas já estamos começando a ver que não é bem assim mais não. Mas era assim. Então, meus filhos, Padre Jonas, né? Antes de perdermos, vamos anunciar. E quando começar a perseguição, continuem evangelizando sem medo. Porque vai ser lucro para nós. Agora é eu falando, não é o Padre Jonas, eu falando. Vai ser lucro para nós morrermos pelo Evangelho. É lucro.
Porque a Canção Nova foi constituída para os sinais dos tempos, para esse tempo. Se nós estamos nos sinais dos tempos, eu não sei. Mas que eu sei que já está regulando, já se está regulando os meios de comunicação. Não fale isso, não fale aquilo. Não fale. Imagine, né? Se chegasse entre nós, assim, alguma coisa dizendo assim, olha, nós da Canção Nova não podemos mais falar isso e não podemos mais falar aquilo. Olha, não fala isso não, não fala aquilo não. Olha, se não é para falar isso, vai falar de quê? Só se for receita de bolo, meus amigos. Só se for para nós ficarmos fazendo receita de bolo. Porque nós temos que fazer isso. Se chegasse ao ponto de nós chegarmos a esse ponto de dizer assim, então nós não vamos mais falar isso, não vamos falar mais aquilo, para nós não perdermos os nossos meios de comunicação, sabe lá o quê? Se nós começássemos a fazer isso, nós estaríamos saindo do nosso objetivo de pregar o Evangelho. Nós já não seríamos mais uma comunidade que estaria preparando um povo firme, evangelizado para a segunda vinda de Jesus. Eu aprendi isso do Padre Jonas. Pergunte para Salete, Diácono Nelson Correia, pergunte para o Márcio Mendes. Estou falando esses daí porque são os que aparecem. A Valdênia que está ali, ó. Pergunte para a Valdênia. Não sei se a Valdênia chegou a ouvir. Pergunte. Para ver se o Padre Jonas não disse que nós iríamos perder tudo por causa do Evangelho. Mas mesmo assim, perdendo os meios de comunicação, nós temos os nossos lábios para anunciar. Por isso que a gente tem que hoje vamos usar sim, o celular para falar, para levar a boa nova, para levar o Evangelho. Nós temos que usar sim, sem medo. Mas saiba que se você fizer isso, você poderá ser preso, você poderá ser processado, você poderá ser morto. Então, se você parar de evangelizar por medo de ser processado, por medo de ser preso ou sabe lá o quê, me desculpe, você é um covarde. Você já não é mais um evangelizador. Você está preocupado com a sua vida. E você vai diante de Deus pagar por não ter salvado as almas, por omissão. Santo André não teve medo. A cruz em forma de X estava lá. Era ele que resolveria. Olha, se você parar de falar no nome de Jesus, de anunciar a boa nova, se você parar, você vai ser crucificado em forma de X. Então, você que é pregador do Evangelho, bispo, padre, você que pertence a uma comunidade, uma congregação religiosa, você está disposto a dar a vida como os antigos deram? Ou você está preservando a sua vida e você quer somente fama? Jesus não deu fama, não. A única fama que Jesus nos deu foi a fama da cruz, do crucificado. Jesus ficou famoso, sabe quando? Quando ele levou a cruz, subiu o Monte Calvário e lá em cima ele foi crucificado. Foi ali que ele ficou famoso. E Paulo disse, eu não prego outra coisa a não ser o Cristo crucificado. Nossa Senhora das Dores, que se juntou junto com Jesus no mesmo sofrimento. Jesus sofrendo na carne e ela na alma. Que Nossa Senhora das Dores reze por nós. As lágrimas de Nossa Senhora das Dores não podem ser lágrimas, porque ela está dizendo, filhos omissos. O meu filho não foi. Mas que seja lágrimas de alegria de dizer assim, sofro com vocês, mas continuem firmes, porque daqui a pouco vocês estarão no céu junto comigo e com meu filho. Vamos ver agora a despedida do Márcio Mendes durante o programa Sorrindo para a Vida e logo após gostaria de fazer uma reflexão sobre o que o padre José Augusto disse. Hoje, depois de um tempo de discernimento, de oração profunda, de pedido a Deus que me guie pela sua vontade, eu fiz nesta manhã o meu pedido de desligamento da comunidade Canção Nova, porque é natural que uma comunidade ela passe por momentos de mudança após a morte do seu fundador. Isso é uma coisa que acontece, as adaptações elas são necessárias. Trema-se um pouquinho porque é uma história de 33 anos, a gente fica emocionado ao falar disso, mas eu percebo que o meu tempo se cumpriu dentro desta comunidade tão querida, tão amada, dentro dessa obra que eu tanto amo. E eu vejo, já desde algum tempo, já tenho vindo fazendo esse discernimento desde a morte do nosso fundador, o Padre Jonas.
eu vejo que Deus me chama para uma nova missão, para que eu possa manter a coerência com a minha vocação inicial. E eu estou dando esse passo, segundo o que Deus está me mostrando. Um dia, porque foi vontade de Deus, eu entrei na comunidade Canção Nova. E hoje também, por vontade de Deus, eu estou dando esse passo na direção que Ele está me mostrando. Conversei com pessoas que eu amo muito dentro desta obra, antigas nesse carisma. Conversei com a autoridade eclesiástica que confirma esse discernimento. É um tempo novo, porque a gente pode até pegar uma estrada diferente, mas a Canção Nova vai sempre conosco. A Canção Nova nunca sai da gente, porque o carisma vai conosco onde quer que a gente vá. Então eu estou dando esse passo em comunhão com a igreja. Eu sinto que essa é a vontade de Deus para mim nesses dias, é isso que Ele me pede. Levo comigo só o que é bom. Vou continuar dedicando 100% a minha vida a Jesus na evangelização. Quem acompanha sabe de toda a história, tudo que eu entreguei aqui, tudo que eu doei aqui, os livros, esses materiais de evangelização ficam com esta obra para ajudá-la sempre, porque a Canção Nova tem que continuar e, sobretudo, fiel ao seu carisma inicial. Meus irmãos, aqui eu quero colocar um parênteses sobre o que realmente está acontecendo na Canção Nova. Muitos de nós sabemos que a igreja, principalmente no Brasil, está passando por uma crise vocacional. No entanto, o próprio Papa Leão pediu nesse mês de abril para que rezássemos pelos padres que estão em crise. Pois bem, ouvindo esse áudio do padre José Augusto sobre essa profecia, muitos aqui irão dizer que comunidade é assim mesmo e que muitos saem e outros entram. Pois bem, realmente isso acontece, mas é aí que me vem a pergunta: será que os novos que estão entrando não são aqueles que estarão sendo preparados para a grande possível perseguição, como o padre José Augusto bem disse? Meus irmãos, longe de mim querer fazer algum sensacionalismo, mas se até agora o povo não acordou para as urgências da Igreja Católica no Brasil, creio eu que esse dia que o padre José Augusto disse não esteja tão longe assim. E se hoje alguns se despedem da Canção Nova para uma outra missão, muitos também estão se convertendo ao catolicismo, como a influenciadora Juliette. Vejam só esse testemunho. Você pode falar sobre essa experiência? Sim, claro. Eu fico até emocionada porque é muito bonita. Como eu estava muito afastada durante 3 anos, eu não queria. Fui fazer faculdade e fui morar com uma menina que ela era católica e ela ia muito. E ela dizia, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, muita amiga. E eu dizia, ai, não quero. Evitei muito tempo, a faculdade quase inteira. Mas aí um dia eu resolvi ir com ela. E eu fui mal-humorada. E eu sentei e fui na igreja lá em João Pessoa, a comunidade em adoração. E aí eu sentei e aí o diácono começou a falar de uma forma que começou a entrar no meu ouvido. E ele falava assim, eu sei que você tá com saudade de mim, mas eu só vou até você se você deixar. Se você abrir seu coração e você me pedir. Se você disser, pai, eu quero conversar com você. Enquanto você não falar, eu não vou. E eu falei, será que isso é comigo? Mas eu calada. E eu calada. Fechei os olhos assim. Aí eu falei, eu vou orar em pensamento e não fazer sinal nenhum. Baixar minha cabeça, porque ninguém vai saber se eu tô orando ou não. Aí eu falei, tá bom, eu tô aqui. Aí ele falou, se despediu da igreja, não aconteceu nada. Tá bom, valeu, todo mundo pode ir embora. Até agora eu fiz a minha oração. Agora eu vou fazer a oração de uma pessoa que está aqui. E eu comecei a rezar. Aí eu falava, pai, eu tô aqui. E ele repetia, pai, eu tô aqui. Aí eu comecei a tremer. Eu falei, não é possível que esse homem tá lendo o meu pensamento. E eu comecei a ficar nervosa. E eu baixei a cabeça assim, eu comecei a chorar. E a lágrima batia no meu peito. E ele falou assim, essa lágrima que tá batendo no seu peito agora. Você tá falando... eu fico muito emocionada. Você tá me pedindo pra voltar. E eu sei que você tá com vergonha. Não vem até aqui não, eu vou até você. E eu fiquei em pânico, eu tremi inteira. De cabeça baixa, o diácono veio até mim e botou a mão na minha cabeça. E disse, você voltou, agora eu tô aqui. E aí desde esse dia eu disse, tá, eu voltei.
Linda. Diante desse grande testemunho dado pela Juliette, eu quero fazer aqui uma reflexão tanto sobre o que o padre José Augusto disse, como também sobre a saída do Márcio Mendes da Canção Nova. Você que realmente é católico e que é ativo na sua paróquia, já presenciou muitas conversões, não é mesmo? E sempre existe aquele que se destaca rapidamente assim que chega, não porque ele quer aparecer, mas sim porque ele sente esse fogo que brota no seu coração para anunciar o evangelho. E é isso que Deus faz, envia sua graça de acordo com quem corresponde ao seu chamado. E o Brasil hoje, meus irmãos, precisa desse fogo como o Frei Gilson está fazendo, como o Padre Christian Shankar, entre outros. E talvez a Canção Nova esteja passando por esse momento de purificação para preparar e acolher aqueles que irão incendiar o nosso Brasil no momento da tribulação. Hoje pode ser uma Juliette, amanhã um ex-satanista ou um ex-protestante. Enfim, eu acho que talvez agora você entendeu minha mensagem, como acontece com todos os meus outros vídeos. Porém, muitos ainda não entendem, mas prometo que irei ser mais claro. Com certeza, a Canção Nova é uma obra de Deus. E se você também acha isso, então escreva aqui nos comentários: ser Canção Nova é bom demais. Não esqueça também de dar o seu like. Se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!